Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre a dislalia. Muita gente me procurou depois do meu último stories, perguntando como que é, tendo muitas dúvidas. Será que o meu filho tem? Será que o meu filho não tem? Até quanto que é normal? Quanto que eu preciso procurar um profissional? Então vamos lá. Então primeiro eu vou falar para vocês o que são as dificuldades de aprendizagem. Eu tenho 5 dificuldades de aprendizagem. Eu tenho a dislexia, que é um problema de leitura e escrita. Muita gente fala, criança dislexa. Talvez a gente nem sabe o que é isso e a gente está falando. Eu tenho a descalculia, que é um problema com matemática. Então, aquela criança que ela tem muita dificuldade com cálculo, com números. Eu tenho a distorgrafia, que é uma questão motora. Quando a criança ela tem dificuldade em escrever e ela fala que está sentindo dor na mão, ela não consegue pegar a caneta corretamente, o lápis corretamente. Eu tenho a disgrafia, que é diferente da desortografia. A disgrafia, ela é mesmo uma questão de escrever. Então, aquela criança que tem muitos erros ortográficos, aquela criança que não consegue seguir a linha do caderno, aquela criança que escreve muito grande ou muito pequeno, que você não entende o que ela está escrevendo. E eu tenho a dislalia, né, que é esse problema que a criança não consegue articular os fonemas e os grafemas corretamente. E eu tenho o TDAH, que pode ser TDAH, isso mesmo, que pode ser com hiperatividade ou sem hiperatividade. Então esse grupo, ele constitui uma dificuldade de aprendizagem. Então não existe criança que não aprende. Existem crianças com dificuldade de aprendizagem e outras não. E essas crianças com dificuldade, eu preciso ter uma intervenção diferenciada para com elas. Então vamos lá, a dislalia, ela é normal até crianças de 4 anos. Então se seu filho ele não tem 4 anos ainda e ele troca as letrinhas ou ele não fala corretamente, é normal. Depois dos 4 anos, eu preciso procurar um profissional habilitado. E quais são esses profissionais? Então, quando a gente fala em diagnosticar uma criança, a gente tem que ter muita cautela. Então, por quê? A dificuldade de aprendizagem, ela pode ser por questões neurológicas, mas ela pode ser também por questões psicológicas. Então, talvez a criança, ela sofreu uma perda muito grande, ela está sofrendo talvez com a separação dos pais, e aí ela está gerando essas dificuldades de aprendizagem. Isso não é para chamar atenção, isso não é pirraça, isso não é dengo, não é. Isso é dificuldade de aprendizagem, eu preciso de um profissional. Então aí entra o psicólogo. E aí eu tenho também o psicopedagogo, que alinhado com o psicólogo, ele vai fazer uma intervenção individual para essa criança, para esse educando. E aí também eu tenho o fono, né, que ele vai olhar todos os aspectos dessa fala dessa criança, com exercícios para essa criança começar a não ter mais essa dificuldade na fala. Então, a minha criança que ela fala a palavra é preto, ou ela fala pleto, ou ela fala peto, ela não está falando corretamente. E aí, qual que é a postura dos pais? Eles não podem repetir essa palavra. Ah, é mesmo, é peto. Não, não é peto, é preto, meu filho. Tá? Porque aí talvez a gente entra num viés, é bonitinho, ele tá falando tão bonitinho, tão, ai, que lindo. Não, você tá fazendo com que ele ache o erro algo legal e não é, ok? E aí, a gente tem 4 tipos de dislalia. Eu tenho a minha dislalia evolutiva, ou seja, essa criança que tem lá seus 2, 3 anos, e quando ela chega nesse amadurecimento lá para os 4, 5 anos, ela para de falar, de ter essa dislalia. Então, ela começa já a entender que o prato é prato, que o preto é preto, e ela consegue falar, articular os músculos da boca e fala corretamente. Eu tenho a minha dislalia funcional, que é quando a criança ela troca os fonemas e os grafemas, né? Então ela troca um fonema pelo outro. Quando é preto, ela fala pleto, então ela trocou o R pelo L. Isso é minha dislalia funcional. Eu tenho a minha dislalia audiógena, que é aquela criança
que tem uma deficiência auditiva, então ela não escuta o som, ela não consegue reproduzir esse som. E eu tenho a minha dislalia orgânica, que é aquela criança que teve algum trauma no cerebral no seu nascimento. Então foi lesionado alguma coisa no seu cérebro, alguma área no seu cérebro da fala que ela não consegue mesmo falar corretamente, ok? E aí a gente tem que ter cautela, a gente não pode sair por aí diagnosticando as crianças. Ah, o seu filho tem dislalia, ah, o seu filho tem descalculia. De forma alguma, a gente tem que procurar um profissional. E se a criança ela possui alguma dificuldade de aprendizagem, a gente tem que ter muito respeito por ela e muita calma, porque isso pode gerar nela graus de ansiedade, graus de depressão. Eu não vou entrar nesse viés porque não é uma coisa que eu conheço, tá? Mas ela, além de ter uma dificuldade, por bullying, por todas as outras causas, pode gerar esse grau de estressamento nessa criança, tá? Então, o seu filho, talvez ele sempre teve dificuldade de aprendizagem. Só que agora, como você tá em período de quarentena, você tá tendo que ensinar o seu filho em casa, você está percebendo. Não é culpa da escola, não é culpa do professor, não é culpa de ninguém, ok? Você precisa procurar ajuda para o seu filho. Não é feio a criança ela ter nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de transtorno. Feio é os pais negarem que essa criança tem dificuldade, tá? Espero que tenha gostado, espero que tenha sido claro, tá bom? E qualquer dúvida pode me procurar pelo direct.